Quero com alegria cumprimentar todos com a paz do Senhor. Você que está acompanhando esta live, você que está participando conosco, cantando os cânticos que estamos cantando aqui juntos. E eu quero cumprimentar o pastor Oséias Benones, agradecê-lo pela oportunidade. Quero cumprimentar meu amigo pastor Moisés Golias. Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu quero de igual modo cumprimentar todo o ministério da AD Taboão e todos os queridos irmãos internautas que estão aí acompanhando este bonito culto. E nós estamos aqui com os nossos corações cheios de alegria. É bem verdade que o ambiente do templo, quando nós estamos reunidos naquele ambiente de culto, de celebração, há toda uma estrutura. E para além da estrutura, que na verdade nós aqui também temos, de certo modo, essa estrutura para poder transmitir esse culto, mas para além da estrutura, nós temos o olho no olho, temos o contato com os irmãos, temos aquele momento de comunhão, de celebração em que os crentes estão reunidos, a igreja está reunida, todos estamos reunidos, e isto torna o culto mais alegre, o culto, o ambiente fica mais contagiante, o ambiente fica mais dinâmico. Mas vocês sabem, nós estamos atravessando um momento trágico, traumático, e um momento sem precedentes na nossa história e na nossa existência, no nosso tempo de vida. É momento mesmo de nos distanciar para o bem, distanciar em nome do amor, nos afastar. Talvez nesse momento, eu penso que o texto que mais vai fazer sentido nesse contexto de distanciamento, talvez seja aquele texto do sábio Salomão, pastor Moisés, quando ele disse assim: há tempo de abraçar e há tempo de afastar. E eu acho que agora nós estamos no tempo de afastar. E esse afastamento é para o bem, é para a vida, pastor Oséias. É uma luta que todos nós estamos engajados nesta luta, além das orações, além da torcida, além do nosso desejo que tudo isso se acabe logo. Nós estamos engajados nessa luta e pedindo a Deus misericórdia para que possamos atravessar todo este mal. Já dura um ano já de pandemia, um ano de choro, de luta, de dor, de perda, de mortes e mais mortes, de famílias enlutadas, um ano de tragédia, um ano de pânico, um ano de horror, um ano de caos, um ano de luta. E ao longo deste um ano, nós temos ouvido constantemente, assim, na verdade, muita gente já falou muita coisa. Tivemos em vários momentos alguns pensamentos, algumas ideias, alguns achismos. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Já comentamos muitas coisas e as pessoas têm se questionado, as pessoas têm se perguntado. Ao longo deste um ano de pandemia, as pessoas têm se perguntado e especulado: será que é Deus? Será que é uma permissão de Deus? Será que é um juízo de Deus? Será que é o fim do mundo? Será que o mundo está acabando? Outros dizem assim: onde está Deus? Cadê Deus? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que não há uma intervenção divina, milagrosa? Uma intervenção milagrosa de Deus para acabar com tudo isso aí. Se Deus é Deus e Ele é tão poderoso como pregamos que Ele é e cremos que Ele é, por que Ele não acaba com tudo isso? Mas eu acredito, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas,
Eu acredito que a pergunta que nós temos que fazer agora, nesse tempo, não é cadê Deus? Cadê Deus? A pergunta que nós temos que fazer agora não é onde está Deus. A pergunta que nós temos que fazer agora é: cadê a igreja? Onde está a igreja? Essa é a pergunta. Onde está Deus? Não. Cadê Deus? Não. É cadê a igreja? Onde está a igreja? Qual deve ser o comportamento da igreja? Qual deve ser a atitude da igreja? Por isso eu já comentei aqui que nós estamos, talvez o texto que mais se encaixa agora é o de Salomão, quando ele disse: há tempo de abraçar e há tempo de afastar. E agora nós estamos nesse tempo de se afastar, de abraçar. O culto está acontecendo online, cada um nas suas casas, porque nós precisamos, como igreja, deixar o maior testemunho e o maior exemplo que nós podemos dar na nossa história. E nesse tempo, nesse contexto que nós estamos atravessando, eu acredito que nós estamos diante de uma grande oportunidade de deixar o maior testemunho e o maior exemplo que nós como igreja poderemos dar e deixar. E eu quero ler um texto aqui que está no Evangelho de João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 13. Eu quero ler a partir do versículo de número 3, que diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Essa é uma passagem bíblica, uma passagem do Evangelho que muito me chama a atenção. Uma passagem bastante conhecida. Jesus estava já prestes de ser preso, de ser brutalmente torturado, como foi, e de ser crucificado. E ele estava aqui numa ceia com os seus discípulos. E é exatamente nesta ceia, naquele período da festa da Páscoa, eu li a partir do versículo 3, mas os versículos anteriores, o versículo 1 e 2, nos dá esse contexto. Jesus então apanha uma bacia com água e uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Por que eu fiz aquele comentário aqui e li esse texto? Para refletir com vocês, meus queridos irmãos e irmãs, que este é o grande momento de nós deixarmos aqui o nosso maior exemplo e o nosso maior testemunho como cristãos, como seguidores de Jesus e como igreja de Jesus, que a nossa vocação essencial, é lavar os pés do mundo, é servir o mundo. Nós só servimos a Deus quando nós servimos o mundo.
E óbvio que quando eu falo de mundo aqui, eu estou falando de pessoas. Servir o mundo aqui não é servir o mundo sistêmico, não é um mundo sistema, não é um mundo que jaz no maligno. Servir o mundo aqui é pessoas, estamos falando de gente. E esta é a principal vocação da igreja. Aliás, a igreja acontece não é no templo. A igreja não acontece no templo, dentro de 4 paredes, num culto de domingo à noite, em uma reunião de celebração. Não, a igreja acontece no chão da vida. A igreja acontece no serviço. A igreja acontece quando ela se disponibiliza e ela assume essa sua vocação essencial de ser a voz de Deus, de ser os ouvidos de Deus, de ser os olhos de Deus, de ser os braços de Deus, as mãos de Deus, de ser o colo de Deus para o aflito, para o que chora, para o que está em desespero. A igreja acontece no chão da vida. A igreja acontece na realidade da vida das pessoas. Olha para a igreja primitiva, por exemplo. A igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, nós temos o grande exemplo de uma igreja que aconteceu na vida, no chão da vida. Uma igreja que se reunia de casa em casas. Uma igreja que chorava com os que choram. Uma igreja que se alegrava em partilhar o pão de casa em casa. E este é o nosso grande chamado. E por que eu estou dizendo isto, meus queridos irmãos? Porque há um ano, quando começou todo esse problema dessa pandemia, que vieram os primeiros decretos para que fosse canceladas temporariamente as reuniões, os encontros nos templos. Quanta gente ficou aí desesperada, quantos crentes ficaram aí até falando, perdão a expressão, até falando bobagens. É uma perseguição, estão perseguindo a igreja. Não, isso não tem nada a ver com perseguição contra a igreja não está sendo perseguida, porque existem aí decretos para temporariamente cancelar os cultos, as reuniões nos templos. De modo algum, em hipótese alguma, nós precisamos ter esta consciência. E aí eu volto aqui o que eu vinha comentando, que nós precisamos ter esta consciência, porque quando eu vi as pessoas revoltadas e alguns crentes até falando bobagens com relação a isto, eu fiquei preocupado, porque infelizmente essa pandemia, dentre tantas coisas que ela vem revelando, ela tem escancarado, ela tem mostrado, deixado muito claro para todos nós, que no contexto geral da igreja evangélica brasileira, do movimento evangélico brasileiro, parece que por todo esse tempo e por todos esses anos, a igreja não sabe o que é de fato a adoração. O que é adorar? Porque houve uma confusão, confundiu tudo na cabeça de muita gente. Adoração com ir ao templo, confundiu, e aí ruiu a teologia de vitrine, ruiu a teologia do templo, ruiu a teologia da adoração, que levava as pessoas a compreender que você só serve a Deus, que você só cultua, que você só adora se você estiver dentro de um templo reunido. E não, eu quero nessa reflexão aqui, nessa breve e singela reflexão, compartilhar com você esta mensagem e pedir a você que abra a sua mente, o seu entendimento para encarar o Evangelho de Jesus frente a frente. Encare o Evangelho de Jesus frente a frente e entenda de uma vez por todas que a vida da igreja não se restringe e não se resume a 4 paredes, a uma reunião de culto de celebração num domingo à noite. A vida da igreja acontece no dia a dia. É quando estamos dispostos a ser maridos de viúvas, a ser pai de órfãos, a ser abrigo para o estrangeiro, a ser
hospedar, ser hóspede é quem se hospeda, né? Mas hospedar o estrangeiro, abrigar aquele que chegou cansado, e a igreja abre os braços e diz: entra, porque o reino de Deus chegou, já está entre nós, e você também é convidado a participar deste reino. E eu vou apanhar uma bacia com águas para lavar os seus pés, e apanhar a bacia com águas para lavar os pés é servir, é dizer assim: onde dói, cadê a ferida? Eu vou curar a ferida. Onde está a dor? Eu quero sofrer com você essa dor. Onde está a lágrima? Eu quero chorar com você essa lágrima. É essa a missão da igreja. É esse o papel do sal. Nós somos plantados como igreja para ser carvalho de justiça. Irmãos, sinceramente me dói muito no meu coração, afunda o meu coração dentro do peito, em ver no meio dessa politização toda que nós estamos vivendo neste país, em ver no meio de toda essa polarização política, a igreja, e quando eu falo igreja, eu falo do movimento evangélico no contexto geral, confundindo o reino de Deus com bandeira política partidária. E essa confusão política, essa confusão de reino de Deus com bandeira política partidária, resulta nisso que nós estamos vendo. As pessoas não sabem em que direção ir, estão completamente perdidas em relação a uma compreensão clara do reino de Deus e do evangelho de Jesus Cristo. E Jesus deixou claro aqui. E aliás, muitos de nós temos tido esse comportamento de Pedro aqui, que Pedro é o que resiste, Pedro é o que diz: não, o senhor não vai lavar os meus pés, não, de maneira nenhuma. Num primeiro momento pode até parecer piedosa a atitude de Pedro. Num primeiro momento pode parecer piedosa a atitude de Pedro, de dizer: olha, Pedro reconheceu Jesus, né? Jesus lavar meus pés, não. Mas na verdade não é uma atitude piedosa a atitude de Pedro aqui. A atitude de Pedro é uma atitude de resistência àquilo que significa e aquilo que implica o evangelho. A atitude de Pedro é uma atitude de resistência àquilo que significa e aquilo que implica o reino de Deus. Tanto que Jesus usa uma expressão até dura com Pedro e diz assim: se você não deixar eu lavar os teus pés, então você também não tem parte comigo. Olha a expressão de Jesus para com Pedro: você não tem parte comigo. E muitos de nós, muitas vezes, estamos na igreja, no templo, cantando louvores, com a Bíblia na mão, falando em línguas estranhas. Muitas vezes nós estamos num culto, num templo, numa celebração, mas não temos parte com Jesus. Sabe por quê? Porque recusamos isto aqui. Porque a grande característica cristã, a grande marca cristã é o amor. E Jesus deixa isso claro aqui nos versículos a seguir, lá pelos versículos 33, quando ele diz assim: o mundo conhecerá que vocês são os meus discípulos, se amardes uns aos outros, como eu vos amei a vós. Está lá no versículo 33, ele já tinha passado por esse procedimento aqui do lava-pés, e agora ele diz: o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos, quando amardes uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então, a grande marca cristã é o amor. E o instrumento que nós utilizamos para demonstrar este amor não é a espada, não é o poder político, não é a força do braço, não é a força da guerra, não é o poder imperial. Os instrumentos que nós utilizamos para revelar e demonstrar este amor é uma bacia com água e uma toalha, que fala de serviço. A igreja foi plantada para servir. Nós seremos identificados como seguidores de Jesus se nós nos doarmos ao serviço. O mundo vai olhar para nós e vai ver Jesus em nós, e nós precisamos olhar para as pessoas e ver na face do que sofre, na face do pobre, na face do oprimido, o próprio Cristo, o próprio Jesus. Porque foi Jesus mesmo quem disse, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus, quando está falando ali do julgamento das nações, ele deixa claro que para uns ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino
que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você matou a minha sede, me deu de beber. Eu estava preso e você foi me visitar. Eu estava doente e você foi me ver. Eu estava precisando respirar na pandemia do Covid-19 de 2020 para 2021 e você se privou de uma reunião no templo para ficar em distanciamento social, para me proteger, para que eu respirasse. Mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim? O Senhor estava lá? Estava. Quando você fez a um daqueles meus pequeninos, a mim você fez. É esta a mensagem do reino de Deus e do evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nesta compreensão e nesta caminhada, e que nós sejamos esta igreja, e que a nossa voz ecoe, e que o mundo testemunhe que no meio de uma pandemia, que no meio de um caos mundial e social, houve um povo que se levantou e deu exemplo de testemunho, e testemunho com obras, testemunho com ação, de uma igreja que encarnou os valores do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.